Bom dia, a paz do Senhor, irmãos. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em João capítulo 2. Diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: Todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Irmãos, de tudo que lemos aqui, o foco está no primeiro milagre que Jesus realizou. O Evangelho de João nos informa isso, e as lições são inúmeras aqui nesse trecho lido. Mas eu gostaria de destacar apenas a questão do milagre em si. Nós lemos que Jesus realizou um milagre, ele transforma água em vinho, e percebemos que Jesus está preocupado, seu coração está cheio de compaixão, e ele se importa com os noivos. Provavelmente eram pessoas que Jesus convivia e o respeitava, tanto é que ele foi convidado juntamente com seus discípulos, sua família estava ali. E ele se importa, ele se preocupa com os noivos. E opera esse milagre, que aparentemente é um milagre onde não é uma cura, onde não é alguém que está enfermo, enfim, mas Jesus opera um milagre, impede que aquele casal, aqueles anfitriões, passem um apuro ali, uma vergonha, e ele realiza o milagre e todos aqueles que foram convidados usufruíram desse milagre. Ou seja, todos aqueles tomaram daquele vinho, daquele vinho que fora água. E é interessante que esse milagre alcançou pessoas, alcançou todos aqueles que ali estavam, mas nem todos perceberam que aquilo era de fato um milagre. Eu imagino que todos estavam festejando, todos estavam alegres pelo casamento e estavam simplesmente tomando vinho, se alegrando junto. Não perceberam que acabara o vinho e simplesmente desfrutaram daquele momento. Mas é interessante que Jesus, fazendo esse milagre, enquanto esses usufruíram do milagre sem perceber, lá no verso 11 a gente leu que os seus discípulos viram esse sinal miraculoso e creram nele. Ou seja, enquanto parte daquelas pessoas observaram o que ele fez, perceberam o que ele fez e creram nele, outros que também desfrutaram daquele milagre sequer perceberam que aquilo era um milagre. E o que me vem à mente, lendo essa passagem, é que muitas vezes Jesus está fazendo um milagre. Muitas vezes nós estamos vivendo cotidianamente, estamos experimentando as sensações ou os relacionamentos cotidianos, e muitas vezes nós estamos vivenciando milagres de Jesus. Mas muitas vezes nós somos como aqueles convidados que sequer perceberam, apenas desfrutaram.
e não enxergamos como os discípulos enxergaram. Eles, sendo discípulos, perceberam que aquilo era algo que Jesus havia feito. E a palavra diz no verso 11 que eles creram nele. Muitas vezes Jesus está realizando milagres em nosso meio, em nosso cotidiano. Muitas vezes Ele está nos livrando de ciladas do adversário, Ele está nos livrando de certos caminhos ruins. Enfim, muitas vezes Ele está agindo em nossa vida e nós desfrutamos daquele livramento, daquele milagre e não percebemos. Talvez nós devêssemos ser como esses discípulos, porque de fato somos discípulos. E devemos perceber que aquilo que está acontecendo naquele dia, naquele momento, aquilo que ocorreu, não foi algo natural, algo do nosso cotidiano, algo comum, mas foi a mão de Deus agindo em nosso favor. E eu penso que os noivos, depois vão perceber, porque o mestre Sala ia dizer a eles, aqueles serventes iam informá-los, mas vão perceber depois. A palavra não nos mostra isso, a gente supõe isso. E conosco também, às vezes, acontecem coisas que Jesus fez, que Jesus realizou, e a gente, por não estar com os olhos dos discípulos, com os olhos atentos, com os olhos postos em Cristo, muitas vezes a gente encara acontecimentos do nosso dia a dia como coisas comuns. Mas muitas vezes é Jesus fazendo um milagre, Jesus efetuando um sinal miraculoso, nos livrando, nos dando graça, nos fortalecendo. E Ele tem feito isso porque Ele se preocupa conosco. Em todos os detalhes, em todas as questões, Jesus se preocupa comigo e com você. E quando nos deitamos, quando levantamos, quando compramos, quando vendemos, enfim, quando vamos para o trabalho, quando voltamos, Ele está ali conosco. E muitas vezes operando milagres, nos livrando, nos abençoando, nos fortalecendo. Nós possamos ver esses milagres feitos por Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, e crermos nele conforme os discípulos creram, como acabamos de ler. Porque Ele está na nossa vida, porque nós o convidamos para a nossa vida, assim como esses anfitriões desse casamento. E se ele está onde Ele está, Ele age, porque Ele é compassivo para conosco. Então, irmãos, que nesse dia nós possamos olhar para a nossa vida e perceber os milagres que Jesus tem feito em nossa vida e que nós possamos crer nele, para a honra e glória de Deus. Amém? Pensemos nisso e que o Senhor abençoe cada um de nós. Um abraço.